Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa aqui mais uma comissão de inquérito na Rádio Observador. Hoje recebemos Pedro Buxerri Mendes, trabalha na SIC, tem um novo livro, A Década Prodigiosa, Crescer em Portugal nos anos 80. É também um dos membros do painel do Pop-Up, programa de cultura pop aqui da Rádio Observador. Muito bom dia, bem-vindo, Pedro, à Rádio Observador. Olá, bom dia. Bom dia. Esta casa que também é tua, não é? Sim, jornada dupla, vai gravar o Pop-Up a seguir, se calhar, não é? É verdade. Exato, já imaginava. A pegada ecológica mais reduzida. Só uma deslocação. Estou um bocado nervoso com a minha pontuação. Isto é pontos, não é? Vais ser o primeiro a atingir os 25 pontos. Até agora ninguém fez o pleno. Sabe como é que isto funciona? Você fazem perguntas e eu tenho que perguntas, adivinhar, não é? 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda só recebe 2 pontos. Respostas erradas valem 0. Quem é que começa? O questionário a Pedro Buxerri Mendes. É a Carla? Carla. Vamos a isso. Não é adivinhar, Pedro, é saber. Vocês foram colegas exatamente. de SIC. Nós Certo. temos um passado longo. Temos um passado longo. Temos Colegas de escola, não? Também. Faculdade, sim, Faculdade, da faculdade. Da E começou faculdade, aí. sim. Mas vamos Na recuar SIC um também. bocadinho mais. Vamos recuar um bocadinho mais, Pedro. Vamos a um programa histórico da televisão portuguesa. A Visita da Cornélia. Não te vou perguntar datas. Estreou anos 70. em 1977. Sim. Raul Solnado a apresentar. Quem é que era o diretor de programa da RTP na altura? 77. Podes pedir ajuda. Quem? A Não nós? sei. Era temos hipóteses. o Maria João Seixas era jurada, não é? Acho eu. Sim, era uma das... também era uma sim. das. Era o... Não, mas o diretor de programas, o homem que facilitou, que pôs isto no ar. Não sei. A Proença de Carvalho? Não, ainda não. Não, ainda ele não. nunca foi diretor de programas até. Não sei. foi. Queres ajuda? Foi da administração. Diretor-geral. Vamos à ajuda. Vamos à ajuda, Pedro. Ajuda aí, Carla. Ajuda. José Nisa, Luís Andrade, Carlos Cruz. O José Nisa. José Nisa, não? Carlos Não, Cruz? era Carlos Cruz na altura. 0 pontos. 0 pontos. Ainda tens 20. Ruben Amorim foi-se embora, É isso. acabaram-se os É pontos. debacle. Que é o É Sansão. debacle. Foi um grande programa, foi muito marcante. O que é que faz hoje em dia um bom programa de entretenimento na televisão? As pessoas falam dele do programa. Eu acho que é sobre tudo isso. Quando digo as pessoas, é mais as pessoas normais, digamos assim, as pessoas com quem nos damos, sejamos nós quem formos. Quando percebemos que no dia seguinte se fala do programa, percebemos que é um programa impactante. Mas às vezes fala-se por más razões, porque tens um concorrente que disse um disparate ou porque deu um pontapé em alguém. Sim, mas isso faz com que o programa seja topical, como nós dizemos. E isso é importante. Não há má publicidade. Sim. Não é bem, não há má publicidade ou há boa publicidade, ou seja, significa que as pessoas têm atenção ao programa e falam dele, e aquilo que aconteceu é suficientemente importante para que as pessoas tenham um comportamento conspícuo em relação ao programa, ou seja, não tenham problema em admitir que dizer que veem, porque essa é a primeira barreira que a televisão tem que superar. As pessoas têm que estar à vontade no reconhecimento de que veem qualquer programa, porque ver televisão, como sabemos, é considerado um desperdício de tempo, não é? Isso mudou muito então em relação aos anos 70 e mesmo 80. Mesmo naquela altura, o ver televisão era uma espécie de confissão de que nós não tínhamos mais nada de melhor para fazer. E pronto, obviamente não é o caso, mas pronto, é essa a ideia que nós gostamos Não, de mas falar. ao mesmo tempo ainda que subsiste aquela ideia de que a televisão pode ser o grande educador das massas. Sim, mas repara, nós podemos dizer a um amigo que não vamos ao aniversário dele porque vamos ao cinema ou porque vamos a um concerto, mas não é admissível dizer não, eu vou ficar em casa a ver televisão, não vou ao teu A ver o aniversário. último episódio da Gabriela. Sim, não é? Agora também com as gravações automáticas. há um pensador inglês, um filósofo inglês, que diz que a televisão é o third parent, portanto, pai, mãe e televisor. Sim, é verdade, é o grande educador na medida em que nós pessoas a crescer vamos vendo televisão e vamos apreendendo e aprendendo sobre o mundo. Sim. Vamos à segunda pergunta. Esta tem que ver com os anos 80. Qual a data de nascimento, o aniversário do Totolodo? Isto
Isto é cruel, ele não tem que ser. Não sei, quer dizer, comprar o livro, 800 não páginas, sei, o livro tem que ir? Não, tem que ser quase 700. Quase 700. Também tens hipóteses. Eu posso dizer. Esta posso pronto, dizer acho que que é de uma cruel. maldade enorme. Pois, não sei. Eu tenho 86, 87. Então, espera aí. 85, sei lá. Vamos ao ano, talvez, lá. não é? Então Bruno, vamos ao ano. Vai. Então, Em que ano? 84, 85 ou 86? 5? 85. Muito bem. É no ano das 30. Amoreiras. É no ano das Amoreiras. Foi a 30 de março de Estás a ver? Estas Amoreiras 1985. já merecia mais 5 pontos por saber que as Amoreiras são de De 85. 85. O Totoloto foi uma coisa muito importante. Ora, isto, era isso que eu queria chegar. Naquela altura, nós, os portugueses, se calhar antes também, éramos obcecados com jogos e com ganhar dinheiro de forma, enfim, baseado na sorte. Fazia-se muito o Totobola, por exemplo. Eu cheguei a fazer o Totobola, cheguei a ter um 13, acho eu, mas foi um daqueles 13 Fantástico. que deu para isso. Toda a gente acertou. Toda a gente Claro. acertou nessa Mas semana. o Totobola ainda tem alguma coisa de conhecimento, não é? Sim, De valor das equipas. e era engraçado que tínhamos que preencher um nome. Não sei se as pessoas têm mais, tínhamos que pôr um nome, a morada, e depois aqui havia um papel químico e pronto. Ficávamos com a cópia. Isso, e depois verdade. havia muitos cauteleiros na rua a vender também, a taluda e os furinhos de chocolate e rifas. Era um mundo de sorte e de sorteio. Quando aparece o Totoloto, aquilo foi uma revelação. Lembro-me que o meu pai se convenceu que aquilo lhe haveria de sair a ele não é? Nunca saiu. E jogava e pensava sobre o assunto Tinha aquelas tabelas com os números mais prováveis. Não, mas era Havia revistas mas sobre isso. aquilo não condizia com a imagem que eu tinha, com a imagem e com aquilo que eu sabia do meu pai, aquela espécie de vulnerabilidade, aquele desejo de eu não sei porque é que ele queria ganhar do Totoloto, mas que queria. E aquilo foi um acontecimento, porque depois davam os sorteios em direto na RTP. E era manchete nos telejornais, só havia um, não é? Era uma coisa, e nos jornais era uma coisa muito, muito importante. O sorteio do Totoloto e o jackpot e o valor do Totoloto e a quem saía e pronto. Eu acho que só depois é que passou a ver o anonimato em caso de prémio, tínhamos para uma cruzinha extra. Foi uma coisa Preferiram o importante. anonimato. É importante. Tu acabaste de publicar este livro, A Década Prodigiosa, sobre os anos 80. Porquê é que a década de 80 foi diferente das outras? O que é que teve de especial? Sobretudo, claro, em Portugal. O livro centra sobre Sim, a sobretudo nossa em experiência. Portugal. Olha, porque parece guionada, parece um argumento de um filme ou de um livro, parece uma estrutura de um romance, parece ter vários actos, não é? E tem um final muito feliz. Eu a dada altura, quando começo o livro, enfim, em 1980, embora 1980 pertença à década de 70, mas naquela altura havia tão pouco conhecimento a circular na sociedade, na nossa pelo menos, que nós achávamos que as décadas começavam com os anos... Se é 80 é a década de 80, se é 90 é a década de 90. Isso os próprios jornais tinham balanços da década nos jornais de 79, quando deveriam só ter no final da década década. de 80. Do ano de 80. Isto é um pouco irritante e parece um pouco acessório, mas confesso que demorei algum tempo a superar este obstáculo do rigor matemático versus a sabedoria popular. Portanto, no dia 1 de janeiro de 1980, à hora da almoço, há um enorme sismo nos Açores. Portanto, os Açores fazem parte de Portugal, naturalmente. Mas aquilo parecia uma coisa muito longe, muito, muito longe. E era, não é? E não, como diz a juventude, não bateu no continente. Foi uma coisa que, apesar de se passar em Portugal, foi uma coisa que aconteceu muito longe. E, portanto, havia nós tínhamos um país assim, meio rural, meio pequenino. E no fim da década temos a queda do muro de Berlim, não é? Em novembro de 1989, que é também o dia em que abre a nova rede, o banco que sim. é o antecessor do Millennium BCP, que é aquele banco em que as pessoas, as novas gerações, passam a ter DR antes do nome, não é? Doutor Bruno Vieira Amaral no cartão multibanco, não sei se alguma vez tiveste. Mas muita gente teve, não é? Porque muita gente começou a ir para a universidade e nos anos seguintes muitos de nós começámos a ter cartões multibanco com o DR. E isso corresponde a um novo tempo e a uma nova forma de estar na sociedade, muito A mais... começar pelas cores do próprio banco. Exatamente. Que era exatamente. verde, vermelho, amarelo, que era uma coisa que nós não... Uma espécie de cometa. Sim, exatamente, sim. Ali no meio dos Eu não tinha a palavra, cinzentos. não tinha a palavra banco no nome, nem Exatamente. nada. Eu acho inimaginável, quer dizer, olhando agora para... Inimaginável que se comece com um sismo dos Açores, ao qual ninguém ligou muito aqui no continente, e se acabe com
banco colorido em que toda a gente, enfim, ia agarrar o futuro, ia comprar coisas e portanto acho que no meio aconteceram várias coisas, mas sobretudo existiu, quanto a mim, e eu próprio fiquei surpreendido no final da investigação com isso, uma enorme força coletiva em querer transformar o país. As pessoas, em geral, do agricultor ao catedrático, quiseram um país diferente e conseguiram. Sim, foi uma janela que se abriu grande. Pedro, vamos dar um salto aqui em termos de calendário. Vamos aqui para o início já deste século, se quisermos. Para perguntar, espero que esta pergunta não seja tão cruel como a do Bruno. Em que mês e ano é que começaram as emissões da SIC Radical? Tens isto mais na ponta da língua ou não? Abril de 2001. Certíssimo. Não, em 5 pontos. Esta não precisou da ajuda. Só eu é que faço perguntas chatas. Difíceis. Foi difícil. A SIC Radical foi logo no início uma fábrica de talentos, de alguma maneira. Foi aí que muita gente se deu a conhecer ao país. Fernando Alvim, Gato Fedorento, Rui Unas, para falar só de alguns nomes. Sim. Onde é que estão estas fábricas hoje? Estão na internet, não é? Naquela altura não havia alternativa. Eu diria que é mais, apesar de haver infinitamente mais concorrência, eu diria que é mais imediato e mais fácil tentar ser hoje uma estrela, ou o que for, porque temos os meios digitais. Portanto, eu naquela altura, a SIC Radical, quando foi fundada, procurava dar uma alternativa aos mais novos, não é? Aos mais jovens. Não é? Sempre essa palavra que é uma palavra muito pesada, jovens. Essa palavra não é? radical vem daí. Hoje tem uma conotação completamente diferente. Hoje chamamos radical a alguém, estamos a falar basicamente em termos políticos, não é? Um programa no início da SIC, um magazine de Portugal Radical, exatamente, que era dedicado aos desportos ditos Radicais? surf, BTT, essas coisas, sim. Tem os coletâneos, as músicas, não era? O CD do Portugal Radical. Houve vários, música mais pesadota. Sim, mas hoje é mais fácil, eu diria, ser notado, porque o YouTube, e depois com a estratégia certa, não é? Com a maneira certa de o fazer, permite que qualquer um de nós tenha o seu próprio canal de televisão, ou um podcast, ou o que for. Mais fácil, por um lado, no acesso, mas a concorrência também é muito maior, não é? Pois, mas eu acho que a concorrência é uma coisa boa. E a transição da internet para a televisão funciona sempre? Não, a televisão tem uma linguagem diferente. As pessoas têm uma expectativa mais exigente para com o produto televisivo. A imagem tem que ser melhor, a roupa do apresentador, a própria linguagem. Pronto, nem sempre funciona, mas às vezes funciona. Vamos à quarta pergunta. Esta tem a ver com literatura policial. É lá. Vamos lá. Como se chama o detetive criado por Dashiell Hammett e que no cinema foi Mike interpretado... Não é. Não, esse é do... É do Mickey Spillane, sim, desculpa. E que no cinema foi interpretado, entre outros, por Humphrey Bogart. É o do Falcão de Malta, não é? É esse. Como é que ele se chama? Não sei. Se me des o Estou primeiro nome, completamente fora da conversa Então, aqui. vamos aqui às hipóteses. Chris Shakespeare, Nicotine ou Sam Spade? Sam Spade, não é? Está certo. Está certo. Está certo, mais dois pontinhos. pontinhos. Tu também já fizeste incursões pelo romance policial. Sim, é verdade. Porquê? Não. Explica lá esse teu fascínio. Porque queria ver se era capaz de irrita-me imenso a frase não há crimes perfeitos, não é? Porque se há crimes que não foram resolvidos ainda, até agora qualquer crime que não foi resolvido ainda é perfeito. E o equilíbrio entre ser capaz de engendrar uma história e desenvolvê-la com o leitor, porque o leitor está a lê-la à medida que nós a vamos esticando, tendendo, e depois dar um final que ao mesmo tempo surpreende o leitor, mas faz parte, é verosímil e pronto, e não cai do céu. Quis ver se era capaz de fazer, digamos assim, enfim, foi um problema meu, um desafio meu, e foi por causa disso que fiz. E vais apostar novamente? Correu bem? Já escrevi 2 policiais, não é? Como Sim. a palavra policial em Portugal é um bocadinho... Talvez, sim, acho que sim. Os personagens existem na minha cabeça e vão convivendo comigo, às vezes lembro-me deles e vai-lhes acontecendo coisas, e talvez. Muito bem, está com 9 pontos o Pedro Buxo Rimentos nesta comissão de inquérito. Vamos agora um bocadinho à música. Os Genesis. Ouvi dizer que gosta dos Genesis. É verdade. Também ouvi dizer que gosta dos Marillion. Muito, sim. Os Genesis deram 2 concertos em Cascais, 6 e 7 de março de 1975. Estavam nessa altura a promover que disco? Lamb Lies Down on Broadway, não é? Foi essa também.
5 pontos. Estou aqui Muito a bem. ajudá-lo com estas perguntas. Qual é a melhor banda portuguesa da atualidade? Não faço ideia, não sei mesmo. Não são os Cassete Pirata? Deixa-me só dizer que esse concerto dos Genesis, eu gosto muito dos Cassete Pirata, mas esse concerto dos Genesis é engraçado porque. Já não apanhou, não é? Ainda era muito novinho. Sim, mas é engraçado porque montes de pessoas entraram com bilhetes fotocopiados e falsificados. E isso também marca muito o Portugal dos anos 70 e 80 e 90, obviamente. Conta-se que foi aqui que Peter Gabriel anunciou que sairia da banda no fim desta digressão. Não sei se é verdade. Não sei mesmo, não sei. Mas há uma geração, essa geração que foi ao concerto, divide-se Sim. entre os que foram Isso, e os que não exatamente, foram. É uma conversa. como os Nirvana recorrente. mais tarde, Exatamente. Eu Acontece esse sempre fui. em Cascais. Acontece sempre no Cascais é Dramático o de centro Cascais. do mundo. O Dramático Já de não há Cascais, o Dramático de Cascais é uma presença importante no meu livro sobre os anos 80, o pavilhão. Qual é a banda portuguesa? Não sei, talvez, não sei. Os Chutes e Pontapés continuam a ser a grande banda referência, não é? Que atravessa gerações. Sim, claro. eu gosto muito do GNR, muito mesmo. Acho. Mas como é que foram os anos 80, por exemplo? É de facto uma década boa também para a música nacional. Eu acho que os anos 90 é que se calhar são um bocadinho piores em termos de criatividade, de originalidade. Nos anos 90 começamos a ter o hip-hop, o rap, a chamada música negra, e tivemos a Brunhosa também, nos anos 90, que mexeu um pouco com as coisas. A década de 80 há uma série de eventos, não é? Coisas que acontecem mesmo no princípio. O primeiro disco do Rui Veloso é da primavera de 1980, se considerarmos que 80 Então é 70. Pronto, o chamado Chico Fininho, né? E depois ele ficou o pai do rock português, apesar de Chico Fininho não ser uma música rock, mas pronto, são Tem detalhes. o Rock Rendezvous, Sim, tem o auge nos anos 80. Os UHF, claro, Heróis do Mar. Bem, sim, os Heróis do Mar, também não são rock, mas não faz mal. Todas essas bandas começaram na altura compravam-se discos, convém não esquecer esse detalhe. E houve uma grande libertação, porque era uma geração que já não estava interessada em discutir a política, portanto o passado, e estava mais interessada em andar para a frente e vamos lá, e que é o que os jovens querem, olham para o futuro, e bem, e isso, houve essa alquimia de circunstâncias e sim, foi o período que ficou conhecido como o boom do rock português, acabou ali em 83, mais ou menos. Em 83? O boom, não é? O boom, sim. Mas algumas bandas depois, ficaram. claro. Por exemplo, quando o Rui Veloso faz aquele álbum a que chamou o Rui Veloso e que estava para se chamar Os Bs pelos Vs, é o álbum que tem o Porto Covo. Para aí de 87. Sim, ele estava para desistir da música, quer dizer, porque o filão tinha-se escutado e esse disco foi extraordinário, e a própria música, eu também falo no meu livro dessa parte, que nós não conhecíamos o país. Muita gente ficou a saber que existia uma localidade chamada Porto Covo por causa da música Porto Covo. Eu acho que isso é mesmo reconhecido pela malta daquele sítio, que há uma rua Rui Veloso neste momento em Porto Covo, que eu acho uma homenagem admirável, sim. E merecida. Sim, eu acho que sim. Muito bem, Pedro Buxo Rimentos fez 14 pontos na nossa comissão de inquérito. Nada mal, nada Só, mal. antes, quanto tempo é que demoraste? Isto tem 700 e tal páginas. 3 anos. 3 anos de pesquisas e de mergulho em arquivos, imagino, e por aí fora. Sim, e haver muitas telenovelas portuguesas antigas também. Com prazer ou por trabalho? Não, com imenso prazer. Eu percebi rapidamente que seria na ficção, na publicidade e nos pequenos anúncios que iria conhecer melhor o meu país do que propriamente no que se escrevia nos jornais. O Pedro Buxo Rimentos mergulhou tanto nos anos 80, quase fez uma permanente. É um típico penteado dos anos 80. Mas não aconteceu. Pedro Buxo Rimentos, muito obrigado por ter vindo à comissão de inquérito. Obrigado. Podem ouvi-lo Obrigado. também já no próximo episódio do Pop-Up.